o versículo 9. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Pai. Que o teu nome venha a ser engrandecido nesse lugar, né? Já está sendo. A presença dele está dentro de você. Então, quando você entrou aqui, a presença do Senhor se espalhou sobre esse lugar. Nós podemos sentir realmente como é maravilhoso estar com a presença dele dentro de nós. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados... Vou ler de novo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é filho do Senhor aqui? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, soberano Deus, Deus lindo, poderoso, maravilhoso. Eu te agradeço por essa noite, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Por esse momento de nos alimentar da tua palavra. Mas nós podemos já sentir a ministração, a manifestação da tua glória desde a abertura deste culto, Pai. E agora nós queremos, Pai, estar atentos a ouvir mais de ti, porque nós queremos mais. Vem, Senhor, mais e mais e mais de ti. Que venhamos estar atentos, Pai, com os ouvidos atentos a ouvir a tua voz, a colocar dentro do nosso coração toda a porção dessa noite e colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Usa a minha vida como canal, instrumento, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que a tua glória venha se manifestar nesse lugar, através da minha vida. E que nós venhamos a sair daqui mais ainda cheios da tua presença, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Acho que você já entendeu um pouquinho do que nós vamos falar nessa noite. O que significa a palavra pacificar? Pacificar: estar e levar a paz, estar e levar a calmaria, estar e levar a tranquilidade. Por isso que essa bem-aventurança, ela está aqui. Uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus estava ali dizendo aos discípulos naquele lugar. Um pacificador, ele se preocupa com todos e procura sempre resolver situações, procurando manter a ordem e a paz. Então, para a gente entender essa introdução sobre pacificar, sobre paz, eu quero te dar um tema ao qual o Senhor me deu lá na minha casa. Porque essa palavra aqui eu já estou lendo ela há algum tempo. E eu falei com o Senhor, com meu esposo, que assim que o Senhor me desse uma oportunidade, eu ia trazer para a igreja. Para mim, o Senhor falou comigo muito sobre isso. Paciência. Então o tema de hoje é: mostre sabedoria aos teus medos e fraquezas. Mostre sabedoria aos teus medos e fraquezas. Deus quer fazer algo na tua vida. Ele quer fazer algo através de ti. Então, para a gente entender, a gente vai ler uma situação aqui na palavra, para a gente entender como a sabedoria, ela traz bons resultados para a nossa vida. A sabedoria que vem dos céus. Você quer essa sabedoria? Eu quero. Eu quero a sabedoria que vem do Senhor.
para lidar com situações adversas, muitas vezes que a gente não consegue entender ou não sabe o que fazer. E quando você recorre ao Senhor, Ele vai te dar uma direção. Você crê? Você acredita que quando você recorre ao Senhor, Ele te dá uma direção? Então abra comigo 2 Samuel capítulo 20. Glória a Deus, aleluias. Vamos entender nessa noite como a sabedoria é importante nas nossas vidas. Nós sabemos que Salomão poderia pedir tudo ao Senhor, mas Salomão pediu sabedoria. Nós vamos falar sobre o rei Davi, amém? Que por sinal o pai de Salomão. 2 Samuel capítulo 20 diz assim, vamos ler o versículo 1 e 2. Preste atenção nessa história, fique ligadinho aí, atento para você entender como é importante a sabedoria nas nossas vidas. Versículo 1 diz assim, ó: também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Então eu vou para você entender o que aconteceu. Aqui está sendo iniciado um conflito, está sendo iniciado uma guerra. Pessoas vão morrer. Em algumas versões descreve Seba como filho de Belial. O que significa isso? Um semeador de contendas, uma pessoa que sempre está pronta à perversidade, à confusão, à destruição. Seba era da família de Bequer, do filho de Benjamim, da linhagem de Saul. E Seba, naquele momento que Davi voltou para Jerusalém, porque Absalão, seu filho, havia sido morto, derrotado. Absalão era filho de Davi, e Davi naquela situação teve que se afastar do seu próprio filho, porque não concordava com algumas coisas, e era o seu filho. Então ele decidiu se afastar. Quando Absalão morreu, escute, quando Absalão morreu, se reuniram e decidiram trazer Davi a Jerusalém. Vamos trazer Davi a Jerusalém e vamos deixar e pedir que ele continue o seu reinado aqui. Ah, mas Seba não entendeu e quis causar contendas. Tinha um propósito para Davi voltar para Jerusalém. E de alguma forma o inimigo se levantou naquele momento e estava ali causando aquele conflito. Então os de Judá foram com Davi e os de Israel foram com Seba. Ei, quando tem propósito, tem levante. Quando tem propósito, tem levante. Está sendo perseguido, estão se levantando contra você. Entenda, há um propósito para todas as coisas. Davi estava voltando para Jerusalém, e isso causou uma certa raiva. E Seba estava ali querendo causar contendas. Mas não se preocupe com quem quer causar na sua vida, com os levantes que vêm contra você. Entenda que o Senhor está contigo e que maior é Ele na tua vida.
maior é o Senhor na tua vida. Quando tem propósito, tem levante. E muitos vão sim se levantar contra nós, mas maior é aquele que está conosco. Maior é o Senhor Jesus. E hoje eu creio que o Senhor está mandando anjos ao nosso favor. Você crê que você está aqui buscando, você está aqui se entregando ao Pai, e Ele está mandando anjos ao teu favor. Naquele momento que Davi viu aquele conflito se iniciando, Davi teve que agir. E Davi não se opôs, tomou a sua posição de rei e foi lá, se firmou naquilo e deu uma ordem. Vamos continuar. No versículo 4 de 2 Samuel 20, olha o que aconteceu. Você está entendendo? Estava ali sendo aberto um conflito que não era para ser um conflito, era para se ter uma unidade, pois Davi estava voltando para Jerusalém. Mas Seba, que era um desordeiro, um filho de Belial, que gostava de contendas, estava se levantando e causando divisões. Então Davi se posicionou, e no versículo 4 diz assim: e o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresente-se para convocar Judá do que? Apresente-se dentro de 3 dias aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Quando Deus manda nós fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e fazer o que o Senhor está pedindo. Aqui Amasa não fez o que o rei Davi havia pedido a ele. Disse então Davi a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-os, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Você está entendendo? Houve uma comoção. Davi se posicionou. Não vai haver nenhuma guerra. O Senhor se posiciona pelas nossas vidas. O dia mau chega, mas o Senhor sempre está conosco. Davi não esperava que ia acontecer aquilo, mas aconteceu. E agora ele estava diante de uma situação tão delicada, mas ele se posicionou. Está passando por alguma coisa na tua vida? Quando você se posiciona perante Deus, Ele vai te dar entendimento e sabedoria para você saber lidar com as situações da sua vida, porque afinal de contas, o dia mau chega para todos nós. Então Amasa não cumpriu aquilo que lhe foi pedido pelo rei. E Joabe, como queria conquistar uma posição ali com Davi, Joabe foi e acabou até matando Amasa, que por sinal também era seu irmão. Joabe também era um homem sanguinário, e ele estava ali por ordem do rei Davi, e acabou até matando Amasa, porque ele demorou para cumprir aquilo que Davi havia pedido. De uma certa forma ele até gostou, porque ele queria uma posição, ele queria chamar atenção, ele queria ser reconhecido por homens. Ei, você não precisa buscar reconhecimento de homens. Você não precisa se preocupar com aplausos e reconhecimento de homens, porque você tem que ser reconhecido pelo nosso Deus. É por Ele que nós temos que ser reconhecidos. O ser humano é falho, nós somos falhos, mas o Senhor é um Deus perfeito, poderoso, que está acima de todas as coisas. E cabe ao nosso Deus julgar as nossas causas.
cabe ao nosso Deus julgar as nossas causas. Meu esposo pregou aqui sexta-feira à noite, ministrou. Eu falei isso de manhã e quero compartilhar também agora à noite, porque o dia mau chega para todos nós. E ele pregou justamente sobre isso. Como reagimos quando chega o dia mau? Então eu vou compartilhar um testemunho da minha vida que aconteceu ontem comigo. Que realmente, eu fui realmente testada sobre a minha sabedoria com o Senhor. A sabedoria que o Senhor me dá, que dá para você. Então sábado eu levantei com as crianças, meu esposo, estava tudo bem, tomamos nosso café. E eu tinha um compromisso e meu esposo me deu uma carona até o mercado que eu tinha que ir. Fomos. Tchau, querido, ele foi trabalhar, tudo bem, as crianças ficou comigo. Estava tudo bem. Comprei algumas coisas que faltavam em casa, levando sacolas. Estava frio, um tempo chuvoso de manhã. Tudo bem, tudo bem. Vou chegar em casa, vou estudar mais um pouco, né? Porque sempre dá aquele friozinho, a gente não consegue dormir, aquela preocupação. Vou limpar minha casa, fazer meus afazeres, tudo certo. Quando eu cheguei no portão da minha casa, que eu olhei na minha bolsa, a chave não estava lá na minha bolsa. A chave da minha casa não estava lá. Eu olhei aquilo, respirei fundo, falei: Samuel, a chave de casa ficou dentro do carro do seu pai. E não tem como entrar na minha casa, porque são 3 portas com várias fechaduras e não tem como. E eu me vi naquela situação, respirei fundo. Deus, meu esposo pregou sobre o dia mau. Puxa, veio tão rápido o meu. Então eu tive que pegar o Samuel e fazer uma viagem de 2 horas para buscar a chave lá no serviço do meu esposo. Aquela situação me deixou tranquila e eu entendi que havia um propósito. Era para me falar isso aqui hoje, nessa noite. E eu peguei aquele metrô com o Samuel, com chuva, com o Samuel. Deixei as sacolas da minha cunhada e não deixei o Samuel porque ela ia sair. E ele, por sinal, quis vir comigo. E fui. Nunca demorou tanto de chegar na estação igual ontem. Parece que aquele metrô não tinha fim. E a chave estava dentro do carro do meu esposo. Foi um dia mau. A semana. Só que eu entendo que isso aconteceu para que hoje eu esteja falando aqui para vocês. Como a sabedoria é uma coisa importante em nossas vidas. Aquele momento que eu liguei para o meu esposo, que eu falei: querido, a chave está no carro, não está aqui. Eu poderia ter descontar em quem? Ele. Puxa, você não me lembrou da chave. Poxa vida, você também não me lembra de nada. Poderia ter descontado no meu filho, nas pessoas que estavam lá. Poderia ter me enfurecido, poderia ter pegado o metrô com raiva. Mas em nenhum momento a fúria do inimigo entrou na minha vida, porque eu entendi que eu passei por tudo aquilo ontem para que eu falasse isso aqui hoje. Respirei fundo, cheguei no serviço do meu esposo, passei praticamente uma tarde, almocei ali com ele. Ele nem queria deixar eu vir embora, o bichinho. Mas de uma coisa eu aprendi: nunca mais vou esquecer a chave no carro do meu esposo. Nunca mais. O dia mau chega para nós. Nós temos que estar atentos a ter sabedoria para lidar com situações. Não seria pior se eu murmurasse, se eu extravasasse? Seria pior, porque eu ia me arrepender. Então, pense no que você vai, dizer em situações da sua vida. Naquele momento que aquele homem, Seba, estava se levantando contra aquela cidade, de uma certa forma, aquela cidade, ela não tinha culpa, ela não tinha nada a ver. Mas para tudo aquilo, estava tendo um propósito que você vai entender.
foi quando Deus usou aquela mulher, que não tinha títulos, e você vai entender agora como Deus é um Deus poderoso, como Ele olha para você e usa você de uma forma extraordinária, como o Senhor é um Deus que cuida de todos os detalhes da sua vida. E eu nem falei de manhã, viu? Mas quarta-feira eu vim pro culto cedo, e meu carro quebrou no meio da rua, e eu estava com os pão da Santa Ceia no carro. Mantive o controle, deixei o carro estacionado e vim fazer a obra do Senhor. Isso não é para a minha glória, isso porque eu não mereço nada. Eu estou te falando essas experiências para você entender como a sabedoria é importante em nossas vidas. Como é importante você olhar para aquela situação e pedir ao Senhor: Pai, me ensina a lidar com situações, para que eu não venha falar por mim, mas que o Senhor venha me dar sabedoria. Seja na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade. Eu quero essa sabedoria. Repita comigo: eu quero, Senhor. Eu quero mais e mais dessa sabedoria, para que eu aprenda a lidar com situações. Vamos continuar. Lá no versículo 16 de 2 Samuel 20. O que aconteceu quando estava ali naquele momento sendo levantado um conflito, algo inesperado. Ei, você na sua casa, preste atenção. Estava ali tendo um conflito. Quantas vezes nós estamos bem e de repente se levanta algo contra nós? Conflitos, e muitas vezes conosco mesmo. Conflitos que eu e você temos com nossas vontades. Conflitos inesperados. O desemprego vem, a enfermidade vem, bate a porta, o dia mal chegou. Como lidar com situações? É com sabedoria que vem dos altos céus que vamos aprender a lidar com situações. Então, mais adiante no versículo 16, diz assim, vamos ler do 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O sacerdote de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, Joabe se colocou ali na posição, porque ele já sabia que Seba estava naquela cidade. Quem era Seba? Era aquele desordeiro, aquele filho de Belial, que estava querendo causar naquela cidade, causar uma guerra, uma matança desnecessária. Por quê? Porque ele se enciumou por aquela situação de Davi estar voltando a reinar em Jerusalém. Mas naquele momento, uma mulher se levantou. Você não está sozinho nos conflitos da sua vida. Entenda isso essa noite. Você não está sozinho nos conflitos da sua vida, porque quando você acha que não vai conseguir, o Senhor manda anjos ao teu favor. Joabe foi ali porque Davi deu uma ordem, e nessa noite o Senhor está dando ordens aos anjos dele ao teu favor. Você tem que crer, você tem que acreditar. Você tem que olhar para aquela situação e não aceitar na sua vida, e tomar uma posição: Senhor, eu quero sabedoria, eu vou lidar com situações e quero a sabedoria que vem de Ti. Porque quando nós entendemos a sabedoria do Senhor, nós vamos conseguir lidar com as coisas. Naquele momento, versículo 16, aquela mulher subiu naquele muro. Intimidade com Deus, ela gera sabedoria na tua vida. Aquela mulher subiu naquele muro e teve uma visão daquilo. Ela olhou tudo o
que estava acontecendo. Ela olhou aquela situação. Ela olhou a situação. Escute. Olhe para as situações da sua vida e não aceite as situações de tristeza, de desânimo, porque aquela mulher olhou a situação. Faça assim comigo, ó. Faça assim. Você está olhando para algo. Você está olhando, ó. Tô olhando para aquilo ali, ó. Tô olhando. Mas aquela mulher tomou uma atitude. Isso é para nós. O que eu pego para nós nessa noite? Para você que está aqui, para você que está em casa. Quando você olha para as situações, você tem que tomar uma posição na tua vida. Quantas vezes a gente não olha para situações e acaba se acomodando? Tô lá em cima do muro, tô olhando aquilo, tô fazendo nada. Não vai mudar mais. Não tem jeito. Se aí não tem mais jeito. Mas nessa noite o Senhor te diz: saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Tenha uma visão da sua vida, acreditando que Deus irá na frente das suas causas. Aquele povo estava ali, eu acredito, sabe, preocupado, chorando. Meu Deus, o que vai acontecer? Afinal de contas, Abel Bet-Maaca era uma cidade considerada mãe de Israel. Era uma cidade de sabedoria, de pessoas pacificadoras. O que nós lemos no início? Pacificar é levar a paz, levar a calmaria, é levar a tranquilidade. Uma pessoa pacificadora, ela tem que ir lá, ver a situação, orar por aquilo e resolver, levando ordem e paz em todos os lugares. Todos os lugares. Aquele povo se preocupou com aquilo. Mas eu te digo nessa noite, por que você está chorando? Se você tem um Deus que cuida de ti. Se você tem um Deus que olha para você e diz: querido, querida, filho, filha, eu estou com você. O dia mal está chegando, vai chegar, está passando, não está, mas eu estou com você. Aquela mulher se levantou, foi lá e tomou atitude. E eu profetizo na sua vida nessa noite. Eu profetizo na sua vida nessa noite que você vai saber lidar com situações que vão vir. Deus vai te dar sabedoria. Você vai saber lidar com pessoas. Você vai entender que é só Deus que pode justificar a tua causa. Você vai entender que antes de você falar qualquer coisa, você tem que consultar o Senhor. Eu profetizo na sua vida sabedoria. Sabedoria na vida do meu esposo, na minha casa, no meu lar. Profetize aí na sua casa paz, tranquilidade, calmaria. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, se você tem um Deus que olha para você nessa noite, se você tem um Deus santo, poderoso, amado, exaltado, glorificado, e não há palavras que possam expressar o quanto nós o amamos. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele permitiu você estar aqui. Então pegue, sabe, entenda, pratique, que venhamos a praticar como igreja sabedoria. Aquela mulher gritou, olha que tremendo. A partir de agora você vai entender que ela se apresentou a Joabe, aquele comandante. Uma mulher que diz aqui, mas para nós que estamos aqui hoje, serve para homem, mulher, esposo, esposa, filho, filha. Amém?
Versículo 16. Uma mulher sábia gritou da cidade. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam. Digam a Joabe que vem aqui, porque eu quero falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu o que para ela? Sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Você já parou para pensar? Olha só que tremendo isso. Que naquele lugar de guerra, de conflito, uma mulher se levantou, que não tinha títulos. Aqui na palavra não diz o nome dela. Ela não tinha títulos. Ela não era importante, poderosa naquele momento ali naquela cidade, perante aqueles homens. Mas ela se posicionou e foi conversar com o comandante. Quem de nós aqui hoje faria isso, hein? Você está vendo um conflito, uma matança que vai se iniciar, pessoas chorando, uma guerra que ninguém ia esperar, e aquela mulher foi lá e tomou. Ei, quem é Joabe aqui? Eu quero falar com ele, que ele se apresente a mim. Então Joabe foi lá e se apresentou àquela mulher. Quando você se apresenta ao Senhor, quando você se coloca na posição ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, você vai lá na frente, que Deus vai estar com você. Vai, pode ir, porque o Senhor nos garante a sabedoria, o Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos garante bons resultados. Para aquela mulher ter ido falar com aquele comandante, ela temia ao Senhor. Então quando você se apresenta em uma situação, na sua casa, no trabalho, na igreja, com os vizinhos, você se apresenta naquela situação, e você é um servo fiel ao Senhor, você pode ir com fé e coragem, porque Deus vai estar com você naquele momento. Deus não nos desampara. E eu fiquei, sabe, em casa pensando como aquela mulher teve ousadia. Como nós, eu e você, precisamos mais e mais dessa sabedoria, dessa ousadia do Senhor, para ir lá, se apresentar naquela dificuldade, não se acomodar com situações, não ficar só em cima do muro olhando, ir lá, buscar, entrar no seu quarto, dar um grito: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Conversar com o Senhor, confiando que a sabedoria que Ele vai te dar, vai te ensinar a lidar com aquelas coisas, situações. Mas para isso, você precisa gerar em você intimidade, relacionamento, fidelidade com Deus, obediência ao Senhor. É gostoso, né? A gente ouvir: Pai, o Senhor vai me dar sabedoria. Vou lá. Eu posso, vou lá. Não, o Senhor quer uma fidelidade contínua, dia a dia. Não é só no dia mau que você tem que lembrar do Pai, que nós temos que lembrar do Senhor, não. Aquela cidade era uma cidade pacificadora, era uma cidade considerada mãe de Israel. E ali tinha pessoas que realmente temiam o Senhor, estavam preocupadas com tudo aquilo, mas elas entendiam que Deus estava na frente daquela situação. Versículo 18 diz assim, eles estão batendo um papo, né? Estão conversando. Vamos continuar entendendo essa conversa entre eles. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel Bet-Maaca, e isso resolvia a questão.
As pessoas iam naquela cidade para procurar ajuda, porque era uma cidade de pacificadores. Era uma cidade de pessoas tranquilas, que temiam ao Senhor. Versículo 19: nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel? Em Israel? Porque queres arruinar a herança do Senhor? A mulher se posicionou, foi lá, falou com Joabe, explicou que aquela cidade era uma cidade de pessoas sábias, pacíficas. A gente não quer confusão com ninguém, mas nós queremos entender o motivo de tudo isso. Aí o que eu pego para nós? Quando as adversidades se levantam contra nós, as dificuldades, as lutas, quando você é pego de surpresa, e quando você está ali caminhando com Jesus, tendo aquela intimidade com Deus, o Senhor vai te ensinar. Naquele momento que a chave estava no carro do meu esposo, eu poderia ter chegado lá e descontado em todo mundo que estava lá, e não respondido ninguém, fechado a cara. Mas ninguém tem culpa dos meus problemas. Entenda, muitas vezes é você e Deus que tem que se resolver. Tem que conversar com Deus. As pessoas não têm nada a ver com seus problemas emocionais, com o seu eu, com o meu eu. É você e Deus. Para que pessoas cheguem em você: ô irmão, eu não estou bem. Ô irmã, eu não estou bem, querida, você pode orar por mim? Eu posso conversar com você? Eu preciso de um conselho. E as pessoas vão ver em você a sabedoria que vem de Deus. Olha que tremendo. Olha que tremendo você lá na sua casa, lidando com situações. E sabe, o esposo, a esposa, os filhos, lidando com situações, apaziguando situações, e não deixando que guerra se inicie no seu lar. Se a sua família não está toda na casa do Senhor, eles têm que entender e ver em você a paz que vem de Deus. Quando a sua família vê em você sabedoria, quando a sua família olhar para você e falar: nossa, como ele mudou, como ela mudou, puxa, o que aconteceu? É o seu testemunho que vai mostrar para as pessoas o Deus que você serve. Joabe poderia não ter nem querido falar com aquela mulher. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Eu sou o comandante. Eu estou na frente dessa batalha. Mas a todo momento ela estava sendo direcionada por Deus. E nós queremos ser direcionados pelo Senhor Jesus. A todo tempo na sua vida, fique em alerta, atento. Porque as coisas vão acontecer, vão ser pegas de surpresa, e você vai se apresentar ao Senhor. Pai, está acontecendo isso, me ajuda, Jesus. Daquela maneira, daquela forma como ela se apresentou, nós temos que nos apresentar ao Senhor todo o tempo. Vamos ler o que Joabe respondeu àquela mulher. Versículo 20. Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Joabe está explicando para ela. Joabe está explicando para aquela mulher o que estava acontecendo. E você acha que ele precisava explicar? Mas quando Deus manda, quando Deus está no controle, quando Deus está no negócio, as coisas vão acontecer na sua vida. Então ele começou a se explicar. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e nós iremos embora. Então Joabe explicou, você entendeu desde o início? Joabe explicou para aquela mulher por que ele estava lá.
Ele só queria a cabeça de Seba, daquele homem desordeiro que estava causando, sabe? Aquele homem que queria uma matança. Ele não estava nem aí para ninguém que estava lá. Ele queria simplesmente chamar a atenção e conquistar pessoas para ele, para que se formasse um grande exército, que por sinal não seria um exército vindo dos céus, porque quando Deus dá ordem, quando Deus faz as coisas, Ele faz de uma maneira perfeita, Ele faz de uma maneira maravilhosa. O que o Senhor quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, é de uma maneira maravilhosa. Você acredita? Você crê que tudo o que vem do Senhor Jesus é perfeito, é agradável, é maravilhoso? E eu li algo essa semana que me chamou a atenção, e diz assim uma frase: nós só podemos pedir ao Senhor aquilo que precisamos, aquilo que nós entendemos que vem da parte do Senhor, aquilo que vem dos céus, aquilo que o Senhor nos dá é perfeito, é maravilhoso. Então, em vez de você às vezes falar e perguntar tantas coisas, comece a agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu deixei a chave no carro. Obrigada, Jesus, porque eu sei que há um propósito para todas as coisas. Aí você começa a ter uma sensibilidade. Para aquela mulher ter ido falar com Joabe, ela tinha uma sensibilidade, uma ousadia, uma coragem, mas acima de tudo ela tinha Deus, ela temia ao Senhor. É o que eu e você temos que entender. Quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dá estratégias para lidar com muitas situações. E agora chegou a parte da vitória. O que foi que Joabe falou com aquela mulher? Nós não queremos destruir a cidade, nós queremos somente a cabeça de Seba. Dá a cabeça dele para mim e nós vamos embora desse lugar. E algo extraordinário aconteceu. Nós vamos ler juntos. Versículo 22. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu o quê? O que foi que ela fez? Dando o seu sábio conselho. Quando nós trabalhamos em unidade, você viu? Ela foi lá falar com aquelas pessoas e eles entraram numa concordância. Quando nós estamos em unidade, Deus faz grandes resultados em nossa vida. Quando a igreja está em unidade. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é noiva do Pai aqui? Eu sou e você também é. Olha que coisa tremenda que aconteceu ali. Houve uma unidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando tem uma unidade, há resultados. No trabalho, na igreja, na sua casa. E principalmente quando você se une com Deus em uma só visão. Você se une a Deus e consegue olhar as coisas e ter uma visão muito além daquilo que você está enxergando com seus olhos. Essa unidade que o Senhor quer de nós, essa unidade que o Senhor quer da igreja, do corpo de Cristo, uma só unidade, uma só visão, ela nos proporciona grandes resultados, testemunhos, vidas sendo curadas, restauradas, porque nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, porque nós entendemos o plano da salvação em nossas vidas.
Isso é uma unidade. Não há divisão, não há competição. Há uma unidade. Diga comigo, unidade. Unidade. Não há uma divisão mais na sua casa, porque lá você vai entender que precisa levar a paz de Cristo. Não há uma unidade, não há uma guerra, não há um conflito, não há querer chamar a atenção mais do que um, do que outro, não há. Ali aquela mulher se posicionou, ela convocou. Gente, vem aqui, ó, vem aqui. Quero falar para vocês. Aquelas pessoas, aqueles homens, eles estão aqui para isso, isso e isso, sabe? Joabe que é a cabeça de Seba. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer, para que nós venhamos a dar essa cabeça para aquele homem, e ele vai e nos deixe em paz. E foi assim que houve essa unidade. Eu me lembro quando o pastor estava aqui pregando e pegaram as cadeiras, cada um trouxe uma cadeira. Porque se um quiser pegar tudo aquilo, não vai dar muito certo. Vai se frustrar, vai tentar, não vai conseguir. Mas se ele abrir mão e falar: gente, me ajuda aqui, eu preciso de ajuda. Cada um vai pegar uma cadeira e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na sua vida. E o exemplo maior que eu vejo é na igreja de Cristo Jesus. Quando há uma unidade, o Senhor Deus opera grandes milagres em nossas vidas. E você vai tendo sensibilidade, amadurecimento, para você saber lidar com as coisas. Porque vai ser gerado dentro de você sabedoria. Então, mostre sabedoria aos seus medos e fraquezas. Mostre ao inimigo quem você serve. Mostre a pessoas com humildade que você tem algo diferente que vem do Senhor, e é a luz de Cristo. Vale a pena. Vale a pena buscar ao Senhor. E como vale? Vale a pena você renunciar. Vale a pena você se unir. Vamos em busca, vamos evangelizar, vamos orar, vamos buscar, porque vale a pena. E naquele momento eles se uniram e aconteceu a grande vitória. Mas não ninguém morrer, somente Seba, que foi aquele desordeiro que se levantou contra eles. Vamos continuar lendo? Versículo 22. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba. Eles cortaram a cabeça de Seba, aquele causador de confusão, filho de Bicre, e o jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Dá um glória aí no seu lugar. Foi evitada uma guerra. Vidas foram, salvas daquilo que nem elas estavam entendendo. Quando coisas se levantarem contra nós, Deus vai na frente, à frente das suas batalhas. Ele adestra as suas mãos e Ele te prepara para guerrear. Vai que eu tô com... Vai nessa tua fé, porque eu estou contigo. Eu achei extraordinário, que coisa tremenda que aconteceu aqui. Foi evitada uma grande guerra. E nós hoje, igreja de Cristo, temos que pedir ao Senhor mais e mais sabedoria, para que venhamos a lutar.
para que venhamos a saber lidar com situações em todo momento. Aquela mulher, ela teve coragem, porque naquela época a mulher, ela não podia falar, ela era reclusa da sociedade, mas ela teve coragem. Fala assim comigo: Senhor, eu quero coragem. Eu quero coragem. Teve ali naquele momento ousadia. Ela se apresentou a Joabe. E quando nós nos apresentamos a Deus, Ele nos dá estratégia. Aí fala assim: Senhor, eu quero ousadia. Eu quero ousadia. Aquela mulher foi justa. Ela falou a verdade. E Deus se alegra da verdade. Deus se alegra da verdade. Deus se alegra de um coração sincero e quebrantado. Você vai chamar a atenção do Senhor quando você chegar, sabe, diante dele com humildade, quebrantado, mesmo às vezes tão doído, tá machucado, mas o Senhor é aquele que te dá escape, Ele te ensina, Ele é o teu socorro. Então você quer ousadia, coragem, e você quer ser uma pessoa justa. Eu quero ser justo, Senhor. E naquele momento houve também uma sensibilidade com aquela situação. Às vezes a gente está tão bem, sabe, passando um dia tão assim maravilhoso, e de repente somos pegos de surpresa. Mas muitas vezes a sensibilidade que Deus nos dá, ela nos ensina a nos precaver, a nos prevenir. Você está lá na sua casa e está começando a ver uma discussão, ou em qualquer lugar que você está ali no meio, você tem que estar atento. Olha a sensibilidade que você tem que ter. A sensibilidade que vem do Senhor. E você vai saber lidar também naquele momento com aquilo. Para finalizar, eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você entenda comigo aquela situação, aquele conflito. E Seba era um mal. E o mal tem que acabar quando você tira ele pela raiz. Cortaram a cabeça dele, acabou o problema. Toma a cabeça dele, você não quer? Agora por favor, vá embora, leve seus homens, nós queremos paz. A raiz tem que ser tirada. Ela tem que ser tirada. Não pode ficar nem um pouquinho, não pode ficar nada. Não pode ficar nem um pouquinho de mágoa, não pode ficar nem um pouquinho de dor, não pode ficar nada dentro de você, porque você é uma nova criatura. E aquele mal, aquela dor, aquilo que estava sendo causado, foi arrancado daquele lugar. Você crê que com a tua sabedoria o Senhor está tirando todo o mal, tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está sendo segurado, vai ser tirado da tua vida nessa noite. Tudo que tem se levantado, que tem prendido as bênçãos do Senhor na tua vida, é só você acreditar. É só você buscar, confiar, não desanimar e fazer como aquela mulher fez. Ela falou, ela gritou, ela chamou a atenção daquele homem. E nós queremos chamar a tua atenção, Pai. Nessa noite eu quero que você chame a atenção do Senhor aqui. Que você fale com Ele, se abra com Ele. Fale os seus medos, suas frustrações, os biliais, né, que se levantam contra nós. Vai lá fazer o quê? Não muda, para de ir, para de buscar. São os biliais que se levantam contra nós. Mas o Senhor é maior que todos os levantes contra nós. Ele é maior na nossa vida. Ele é poderoso, Ele é lindo, maravilhoso. E não há palavras. Como eu respeito o nosso Deus. Como eu respeito o Pai.
Eu quero que você se coloque de pé. Que você lembre daquela mulher em cima daquele muro, tendo aquela visão e tomando uma atitude. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher, ela subiu naquele muro e ela teve uma visão, mas ela não ficou olhando a situação. Não fique olhando as situações da sua vida. Vai lá e clama e fala com o Senhor, e se aproxima do Senhor. Fala com Ele. Enfrente seus medos, suas fraquezas, com a sabedoria que vem do Senhor. E Ele vai arrancar da raiz tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem segurado a tua bênção. Porque Ele é um Deus de grande poder, Ele é um Deus de milagres. Ele é santo, soberano. Se você está aqui nessa noite, não foi à toa não. Entenda, saia daqui entendendo que a sabedoria tem que estar em você. Deus te dá sabedoria, e Deus, Ele é a própria sabedoria. A gente busca, se alegra com as vitórias. A gente gosta do dia alegre, né? Quando está tudo bem. Mas e quando chega o dia mal? Você tem que ter a sabedoria que vem do Senhor, para você lidar com situações. Se aproxime de Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida, porque vale a pena. Vale a pena estar com Cristo. Vale a pena continuar. No Salmo 111, versículo 10, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e Ele será louvado para todos sempre. Todos que cumprem os seus preceitos, todos que obedecem, todos que buscam, todos que são fiéis, todos que renunciam ao mundo, todos que se colocam na posição, Deus vai te dar sabedoria, e vai ser revelado na sua vida o que você tem que fazer, porque você está na posição, você está buscando ao Senhor. E eu quero chamar o Ministério de Casais aqui. Nós vamos estar louvando, intercedendo pela tua vida nessa noite. Você vai sair daqui pedindo mais e mais ao Senhor sabedoria. Pai, me dá sabedoria, Jesus, para lidar com a semana que vai começar, para lidar com os dias. Está chegando aí segunda-feira e eu preciso de sabedoria, Pai. A igreja que anda na sabedoria vai com certeza cortar o mal pela raiz. Você entendeu? Ó, a igreja unida, tendo uma só visão, ela com certeza vai cortar o mal pela raiz. Vai ser tirado todo o mal, porque a igreja está em unidade. Unidade traz bons resultados para nós. Como é tremendo estar mais e mais perto do Pai. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai amado Jesus, nessa noite, Pai, nós entendemos que foi levantada uma pessoa para lidar com aquela situação. E aquela situação, Senhor, ela foi evitada. Ela foi evitada por uma atitude de sabedoria. Então nessa noite, eu quero sair daqui levando mais da tua sabedoria, Senhor. Pai querido, cada vida que está aqui nessa noite, que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, que elas venham ter uma semana, Pai, de paz, e que se porventura acontecer alguma coisa, que elas venham ter sabedoria para lidar com aquela situação.
elas venham ter sabedoria, que elas venham ter entendimento, e que todo mal, todo levante contra nós venha cair por terra, que toda raiz venha a ser arrancada, toda raiz de amargura, toda raiz de dores venha a ser retirada das nossas vidas. Pai, nós estamos aqui sujeitos ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai amado, entendendo, Jesus, que somos dependentes de Ti e que não somos nada sem o Senhor. Que o Senhor vai se revelar a nós. O Senhor quer se revelar na tua vida nessa noite. Ele quer se revelar a você, porque Ele tem projetos, Ele tem planos na sua vida, Ele tem propósitos na sua vida. Nós precisamos entender que a sabedoria precisa estar em nós. Quando aquele povo chorou, quando aquele povo se preocupou e se angustiou, Deus levantou aquela pessoa, aquela mulher para ir ali. O Senhor vai levantar pessoas na tua vida. O Senhor vai levantar, pessoas que vão te ajudar. E você também tem o Senhor, que é o teu principal ajudador, que é a tua prioridade. Você tem Ele para conversar, você tem Ele para chegar no seu quarto, para gritar, para chorar. Pai, me ajuda, porque está doendo, Senhor. E eu tenho certeza que esposos, esposas, filhos e filhas vão caminhar na mesma visão que o Senhor quer. Por isso, por que você está chorando? Por que você está chorando? Se você tem um Deus que cuida de ti, continue com os olhos fechados, sentindo a presença do Senhor nesse lugar. E escute. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Se Ele vai te dar a sabedoria que você precisa, entrega tudo nas mãos do Pai. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando. Irmão, você que está aí na sua casa, confia no Pai, pede para Ele sabedoria, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração, porque você vai chegar ao Pai de uma maneira com sinceridade. Você vai chegar a Deus quebrantado. Ele vai te ensinar a lidar com situações, e você vai ter atitudes que vão mudar as situações. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, por essa oportunidade. Eu creio, Deus, eu creio no Teu poder, Pai, e eu quero mais e mais dessa sabedoria, Jesus, que só vem de Ti. Obrigada, Deus. Se você crê, acredita e quer mais da sabedoria do Senhor, aplauda o nome dEle. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Mais uma vez, Senhor, que nós venhamos a sair daqui pedindo mais e mais sabedoria ao nosso Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Gostaria de chamar o nosso pastor aqui. Obrigada, Jesus, por tudo, pelo Teu amor, Tua bondade e por fazer parte das nossas vidas. Amém?
Eita maravilhas. Como é que é o refrão da música? Como é que é o refrão da música, igreja? Não chore, quem cuida de você não dorme. Olá, vassubirecana. Levanta, tem muita gente que te ama. Ser especial, ser especial. Deus mandou te dizer. Olha o que Deus mandou te Que dizer. vai acontecer. Vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar sim. Deus mandou te dizer. Vai passar tristeza, vai passar solidão, vai passar depressão, vai passar toda a situação. Vou te falar Porque Ele é Deus. que tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus. Mas a palavra do Senhor não há de passar. Mateus 24:35 diz: os céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Você pode aplaudir Jesus? Pode se assentar. Vamos estar finalizando. Ontem, na sexta-feira, nós tivemos